Gente, olha, então vamos lá. Aliás, deixa eu cumprimentar aqui meus brothers. Tem o Barriga de Ferro, tá aqui, ó, câmera bem. Um dos grandes profissionais aqui. Barriga de Ferro, oh, Deus abençoe você. Tamo junto sempre aí, tá bom? Olha aí, ó. Lutador de jiu-jitsu, hein? Legal. São Paulino, nosso querido brother. Tem pra ninguém. Olha aí, ó. São Paulo tá feliz demais. Ó, nosso querido romântico lá, ó. Olha só. Nosso querido mineiro romântico. Não tem pra ninguém. É, Corinthians, né? Agora, olha só, gente. Paciência tem limite. Tem limite? Vamos ver aí, ó. Dá uma olhadinha no VT. O padre já vai acompanhar com você, com um grande personagem aqui com o padre, que é o Dr. Armando. Dá uma olhada aí. Você se considera uma pessoa paciente? Segundo o entendimento popular, paciência é a capacidade de suportar, aguentar ou resistir a determinada circunstância ou situação. Muitos momentos da nossa vida exigem paciência, porque isso implica tolerância, calma e passividade na forma como agimos em determinadas situações ou em determinados momentos. Para muitos, a paciência é uma virtude inalcançável, enquanto outros são naturalmente pacientes. Porém, até que ponto essa paciência pode perdurar? Parece que a cada dia torna-se mais difícil ser paciente, seja com as adversidades no trabalho, no trânsito, em casa. A todo momento, nossa paciência é posta à prova. Mas e quando sentimos que estamos chegando no limite da paciência? Quais as implicações para o nosso corpo e nossa mente quando nos forçamos a ser constantemente pacientes? Será que existem situações e momentos em que devemos abrir mão da paciência e tomar algum tipo de atitude? Vamos descobrir um pouco mais sobre isso agora, no Bendita Hora. Ora, tá vendo, minha gente? Vou dar um recado para você que mora talvez na grande cidade, como eu aqui em São Paulo, as grandes metrópoles mundiais, e aqui no Brasil não deixa de ser São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tantas outras cidades. E é realmente ter a paciência em tantos campos de onde a gente vive, requer assim tolerância, paciência e tantas outras coisas, né? Calma, passividade, mas nem sempre a gente tem. Vamos entender melhor isso, né? Como é que a gente vai conseguir ter esse limite sobre tudo isso? Existe um limite? Não tem? Ok? Tudo isso nós vamos ver agora. Por isso, para trabalhar sobre esse assunto, eu tenho aqui a alegria de ter aqui o doutor Armando Ribeiro, que ele é neuropsicólogo. Doutor Armando, muito boa tarde, meu querido. É uma grande felicidade, padre. Tamo Sua junto. bênção. Deus abençoe. Esta casa aqui sempre me recebendo com muito amor. É um lugar de amorosidade. Eu vejo como as pessoas trabalham aqui e eu fico extremamente honrado e contente. Como tem uma música que diz, né? Essa casa é sua casa, nós deixamos para você. Então, essa casa é sua, doutor Armando. Fico muito feliz. Grandes referências sobre o senhor aqui. Ah, que bom. Aqui muito que animado. bom e que grande responsabilidade. Essa é a vida, é assim, cheia de responsabilidade. Pois bem. Agora, doutor, a gente está vendo esse assunto aí sobre a questão da paciência, né? Perfeito. Realmente não é fácil você manter a paciência, né? Então, eu queria, dentro assim das perspectivas da medicina, dos estudos científicos, né? O ser humano, ele é dotado de propriedades para poder, é como se fosse alguma coisa que possa ele nasce já está trazendo essa proteção, que é se proteger, e para isso é a paciência, a calma que ele tem que ter. Todo mundo tem essa calma, essa paciência, ou já tem seres humanos que nasce com um grau menor? Como que o senhor, estudando a mente humana, o ser humano, como é que o senhor pode classificar isso para a gente? Super bem colocado. A paciência é algo inato. Nós, seres humanos, nascemos com capacidades em relação à paciência diferentes. Então, existem traços genéticos herdados, mas principalmente, e aí a importância da gente trazer a figura do cérebro, o modelo do cérebro. Por quê?
Porque é no cérebro que a gente entende que, como um músculo pode ser treinado nas academias, né? Através do treinamento do cérebro, a gente pode adquirir uma tolerância maior e uma capacidade de manter a paciência e a calma frente aos diferentes desafios que viver em sociedades complexas como a nossa, né, nos trazem no dia a dia. Então nós podemos dizer também que a palavra virtude, nós podemos adquirir virtudes, né, ou conquistar algumas virtudes, trabalhando exatamente essa capacidade de, na convivência, você adquirir uma paciência. É uma virtude. Nada mais fundamental. E eu sou um dos defensores, isso eu fui estudar fora do nosso país e trago essa mensagem de que a escola do futuro não é só aquela que ensina matemática, português e ciências. A escola do futuro é aquela que ensina convivência, é aquela que ensina empatia, é aquela que ensina algumas competências humanas básicas para sobrevivermos aos desafios de uma sociedade cada vez mais automatizada, robotizada, né? Onde a gente tem inseguranças com relação ao nosso trabalho, à nossa fonte de renda, às pandemias e determinadas outras situações que nos são colocadas no dia a dia. Então, as escolas, cada vez mais, né, é uma fala do mundo todo, cada vez mais a escola não é só um lugar para se ensinar a contar e a escrever bem, mas são espaços para se ensinar convivência. E uma das habilidades para que a gente tenha uma convivência harmoniosa é desenvolver a capacidade de esperar. Esperar a hora de falar, esperar a hora de reagir. E isso é uma função cerebral que faz com que a gente consiga inibir aqueles nossos impulsos mais primitivos, de falar de uma forma inadequada. Às vezes até a fala por si só, a ideia é justa, mas a forma de se expressar é totalmente inadequada e gera sofrimento, e gera rancor, e gera aí as grandes confusões que todos nós estamos acostumados. Apesar da gente falar que, então, realmente, você conquistar a paciência ou você desenvolvê-la melhor, que nós todos temos essa capacidade da paciência, porém, temos que treiná-la, temos que nos colocar diante dos fatos para você poder também trabalhar as virtudes de ter paciência. Agora, se você for analisar dentro do campo espiritual, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostra também que parece pelo que ele mostra, que a paciência tem limite. Por exemplo, quando você for numa casa levar a palavra, estou falando num campo espiritual, né? E as pessoas abrem e falam, a bênção de Deus esteja nesta casa, a bênção permanecerá. Agora, quando você chega num lugar onde você é maltratado, onde você não é querido, onde você percebe que existe toda uma dificuldade contrária ao manifesto que você está fazendo, né? Ele fala, eu uso até o termo, bata na barra da sua calça e parte para outra. Não fique ali por muito tempo. Então, a grande pergunta é essa. Realmente tem limite uma paciência. Nem sempre vale a pena você gastar tanto esforço na tentativa de mudar uma circunstância. Tem limite, o treinamento que tivemos ao longo da vida, e esse treinamento eu digo das nossas relações, dos nossos modelos, do nosso lar, é a grande primeira escola para podermos treinar essa paciência. Hoje a gente vive numa sociedade, e aí um alerta para todo mundo que nos assiste agora, que aquelas atividades antigas, então o artesanato, ajudar a mãe, ajudar o pai, a horta de casa, eram pequenos exercícios que aumentavam esse músculo da paciência, porque quando se observa a natureza ela age com muita paciência. Né? Você não planta uma batata hoje e colhe uma batata amanhã. Jamais. Né? Então, observando esses ritmos da natureza, que a gente percebe que hoje essa maravilhosa tecnologia que temos todos na palma da mão, ela destrói essa escola que todos tinham. Por quê? Porque hoje tudo é para ontem. Então você entra num aplicativo, você entra num joguinho do seu smartphone e isso vai modificar aquele treinamento. Por quê? Porque a gente fica cada vez menos tolerante com a espera. O senhor entrou numa área
que ela vem muito de encontro também à espiritualidade. A gente percebe que hoje uns grandes desafios para falar de uma fé, que é fé, esperar, né? Perfeito. Se tornou um grande desafio numa sociedade que tem o imediatismo o tempo todo. Imediatismo está na contramão desse músculo da paciência. Ser muito impaciente costuma trazer outras consequências negativas para a vida de alguém. Elas podem ser consequências diretas, como não conseguir realizar certas tarefas, ou indiretas, como ter um desgaste emocional por se sentir frustrado. Para essas pessoas, pode ser mais difícil realizar coisas como completar os estudos, por exemplo. Também pode ser bem mais difícil para essas pessoas ter relações positivas e duradouras, já que tanto iniciar quanto manter uma relação costuma exigir boas doses de paciência. Vários momentos de um relacionamento envolvem saber lidar com incertezas, inseguranças, frustrações e adversidades. As dificuldades que alguém pouco paciente pode enfrentar nos relacionamentos, nos estudos ou no trabalho contribuem para que ela sofra bastante e tenha uma visão mais negativa da sua vida. Isso, por sua vez, pode deixar a pessoa mais estressada, cansada e preocupada, o que resultará em um nível ainda mais elevado de impaciência. Olha aqui, nós estamos vendo esse VT aqui, doutor Armando. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei no seminário na Arquidiocese de São Paulo para seguir um plano de avaliação para ver se eu tinha realmente uma vocação para o sacerdócio, né? E ali, quando eu entrei no primeiro ano da teologia, eu ainda ficava pensando, eu tenho mais 4 anos, ainda eu tenho que ficar mais 1 ano aqui na casa. E eu ficava o tempo todo com uma certa expectativa, uma ansiedade, porque eu via muitos colegas já chegando no 3º ano, recebia a ordem de diácono, que é transitório para ser padre, e aquilo me dava não passa o tempo, não passa. E eu queria que o tempo passasse logo, eu não tinha muita paciência, até porque eu entrei com 32 anos no seminário, né? Olha. Então, por que em alguns momentos, como é que o senhor poderia explicar, realmente a gente não tem paciência, tá? Apesar que o senhor já deu uma deixa ali no comecinho do programa, mas por que horas nós temos maior paciência sobre algo ou alguém e horas não? Porque tem momentos, parece que existe essa fluidez assim. Existe mesmo. Por Existe qual motivo? Mesmo. É uma percepção corretíssima do ponto de vista da neurociência, do funcionamento do cérebro e da mente humana. Por quê? Porque além de ser um músculo que pode ser exercitado e que muito da nossa história de vida, da nossa formação, do ambiente que nós tivemos, mais a nossa genética recebida, né? Só que tem um componente que pode colocar tudo isso a perder. Isso se chama ansiedade. Então, muitas vezes, a ansiedade por uma expectativa frustrada, né? Um tempo que a gente entende que deveria acontecer antes do próprio tempo. E isso são fantasias humanas muito naturais, né? Nós, às vezes, imaginamos que algumas coisas devem acontecer antes do tempo e não outras. Então, um casamento, a vinda de um filho, né? A promoção no trabalho, e tantas outras coisas. Essa expectativa criada na nossa fantasia, ela gera um outro componente, que é a ansiedade, que pode fazer com que a gente tenha esse controle inibitório. Controle inibitório seria mais ou menos o freio do cérebro, que faz com que a gente não haja com impulsos. Porque o diferente da paciência é você começar a falar o que dá na cabeça, você agir sem pensar no amanhã. O pessoal fala aquela gíria, nós colocamos os pés pelas mãos. Totalmente. E na maioria das vezes perdemos a razão. A razão. E perder a razão, de fato, é a experiência da impaciência, é a experiência de um caos emocional complicado. Por quê? Porque faz com que a gente espere que o mundo funcione como está na nossa cabeça. E o mundo, ele funciona de outras maneiras. Sim. Né? Faz parte da sabedoria emocional que a gente consiga perceber que o mundo é cheio de ritmos. E onde entra, no caso, os responsáveis na vida de uma criancinha pequenininha, que nós já sabemos que não tem experiência nenhuma deste mundo, os pais têm. Sim. Já uma certa experiência. E a questão de que é trabalhado ali a paciência para ela, né? Porque ela está vendo, às vezes, algumas coisas à frente dela, ela está egoístinha. Sim. A criança quer tudo para ela. E até que ponto a gente não entende que os pais são grandes instrumentos
que pode desenvolver isso na criança. São modelos. Modelos, né? Para falar sim ou não, não é o momento, não vai fazer agora por causa disso, tem que esperar. Padre. Né? Por exemplo, só para terminar, muitas mães levam as crianças na fila, a mãe comunga e a criança é pequenininha. Ela fala, você pode dar pelo menos uma sem estar consagrada, para ela não ficar com vontade? Eu falei, não, mãe, depois a senhora conversa comigo, eu te explico por que não. Perfeito. A senhora também precisa treinar a criança a esperar. Perfeito, padre. Me veio uma lembrança de infância minha e de muitos amigos. Não é há muito tempo atrás, mas muitas famílias tinham o costume de orar antes das refeições. Né? Então a gente imagina crianças pequenas que chega o momento da refeição, elas estão enlouquecidas porque querem se satisfazer logo, né? E terminar. Aquela breve pausa para lembrar que aquela refeição, não importa o tamanho, nem importa a qualidade, mas assim, o fato de você ter um pão, de você ter um prato de comida, é uma graça, né? E você ensinar desde pequenininho, do tipo assim, tá com fome? Vamos agradecer, vamos lembrar que existem, né, coisas muito maiores do que a minha necessidade física, biológica. Padre, é um pequeno exemplo, mas que pode fazer com que esse músculo da paciência, da tolerância, ele seja levado ao longo da vida com maior tônus, com maior capacidade de enfrentar os grandes problemas. Embora eu seja um homem da ciência, de forma alguma, o que a ciência vem me ensinando a duros golpes é de que a espiritualidade não está distante, a espiritualidade está aqui também. A ciência e a espiritualidade, nos grandes lugares de ciência, ela não é mais... ela é convidada a se unirem. Há 2 semanas atrás eu fiz alguns cursos de educação continuada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E eu recebi agora a última publicação falando assim, provamos mais uma vez que a espiritualidade é um dos componentes mais importantes para enfrentarmos as doenças comuns de uma vida. Isso, eu estou falando de uma das universidades de maior do mundo. Então, nós vamos enxergar, através de várias práticas espirituais, que, na verdade, antes do nascimento da ciência, já eram práticas para desenvolver seres humanos mais saudáveis, mais tolerantes, mais amorosos. É um homem que trabalha com a ciência, que está colocando isso para nós todos aqui, que trabalhamos com a espiritualidade também. Maravilhoso! A paciência vem de berço, começa com os pais ali, dando todo o joguete para a criança trabalhar as virtudes de esperar. Gostei, doutor?